E aí, estamos estudando muito verbos? Não, não acredito. Verbo é um assunto que cai em qualquer prova, se liga aí, tá certo? Tem que fazer exercício, tem que baixar dúvida e tem que mandar para mim. Sônia, não estou recebendo suas dúvidas. Por quê? Vamos começar a nossa aula? Verbos. Nós paramos na conjugação do verbo no presente do subjuntivo. Na verdade, nós paramos naquela relação do verbo quando é primitivo, do tempo, melhor dizendo. Quando é primitivo e do tempo quando é derivado, né? Então, eu disse a você que eu tenho 3 tempos primitivos. Presente do indicativo, o pretérito perfeito e o infinitivo. Esses 3 tempos darão origem aos tempos chamados de tempos derivados. Agora, presta bem atenção. Cuidado para não confundir tempo primitivo com verbo primitivo, tá certo? Por que isso? Existem aqueles verbos que são verbos primitivos e deste verbo, dos verbos, eu vou retirar os derivados. O que eu tenho que lembrar nessa construção? Do mesmo jeito que eu conjugo o verbo no primitivo, eu também conjugo o verbo no derivado. Enquanto primitivo, enquanto derivado, a conjugação será igualzinha. Mais tarde eu te falo sobre isso, tá certo? O que eu tenho que prestar atenção em relação aos tempos primitivos? São 3. Presente do indicativo, pretérito perfeito e infinitivo. Lembra, desses 3 tempos, eu irei retirar os demais. Mas que perfeito, imperfeito, futuro e por aí vai, tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos lá? Material. Vamos recordar até o ponto onde nós paramos. Material, vamos ver. Presente do indicativo é um tempo primitivo e vai dar origem ao presente do subjuntivo. Muito importante essa questão, principalmente quem faz prova FCC, principalmente. Olha só, quando se trabalha a construção do tempo chamado de tempo derivado, eu tenho que lembrar que o presente do indicativo, se o verbo termina em A, ao passar para o presente do subjuntivo, este A passa a ser E. Se eu tenho E ou se eu tenho o I, essas duas vogais temáticas passarão, então, a serem A. Cuidado com isso aí. Eu necessito alterar a vogal temática. Não esquece isso, tá certo? Porque eu tenho que lembrar essa construção. Olha para mim um pouquinho. Presta bem atenção. Se eu não troco a vogal temática, ou seja, se o verbo me traz como vogal temática o A, e eu não troco esse A, quando eu conjugo o verbo no presente do subjuntivo, não houve modificação de modo. Não houve. O presente continua sendo do indicativo. Deu para entender? Se é A, passa a ser E. Se for E, I, passarão a ser A. Não havendo alteração da vogal temática, não esquece, eu não alterei o modo verbal, tá certo? Cuidado com isso. Material, vamos lá. Outra coisa, é comum conjugarmos o verbo no presente do subjuntivo com esta aplicaçãozinha. Com o quê? O que é que nós fazemos? Nós associamos o que ao presente do subjuntivo, mas muito cuidado. Por que isso? Presta bem atenção. Quando se pede a mudança do modo, ou seja, quando se pede um verbo que está no presente do indicativo e passa-se, então, ao presente do subjuntivo, este que não quer te dizer nada. Ele vai te ajudar na conjugação, mas isso não quer dizer que ele obrigatoriamente vai aparecer em determinadas construções. O que você tem que lembrar é o quê? Mudança de vogal temática é a característica do presente do subjuntivo, tá certo? Vamos a um exemplo? Material, venha. Olha só. Assim, eu quereria minha última crônica. 2 pontos. Que fosse leve como o vento. Presta bem atenção. Este exemplo foi uma questão de prova, tá certo? Então, o que foi que a banca, nesse caso foi a Fundação Carlos Chagas, o que foi que a banca fez? A banca sublinhou os 2 verbos
e me deu como alternativa a letra A. Ela fez isso, olha só. Futuro do pretérito, tá certo? E na letra C, futuro do pretérito e presente do subjuntivo. E na letra C, fez isso. Futuro do pretérito e imperfeito do subjuntivo. Foi isso que a banca fez, tá? Então, qual foi a questão aí? A questão foi utilizada para o teu conhecimento de tempos verbais. Ele quer saber aí quais eram os tempos verbais dos verbos sublinhados, tá bom? Vamos ao material, vamos ver. Perceba. Quereria está no futuro. Futuro do pretérito, que aparece nas duas questões. Mas observe que logo na sequência eu tenho a presença deste que. Ora, se eu associo este que ao que me liga ao presente do subjuntivo, provavelmente eu marcaria a letra B. Porém, percebam que o verbo não apresenta a alteração da vogal temática, e sim a desinência SSE. Isso quer dizer que, mesmo com a presença do que, este verbo não está no presente do subjuntivo, e sim no imperfeito do subjuntivo. A alternativa é a alternativa C. Presta bem atenção. As expressões que, se e quando vão facilitar o teu conhecimento na conjugação verbal. Concordo plenamente. Né? O que para o presente do subjuntivo, o se para o imperfeito do subjuntivo e o quando para o futuro do subjuntivo. Tudo bem. Mas não esqueça que estas construções são facilitadores. Isso não quer dizer que toda construção vai te trazer um que, um se e um quando. Até porque, em nossa aula de conjunção, eu disse a vocês que o mais importante no teu conhecimento em relação à conjunção é a semântica. Não é assim? Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos embora. Vamos continuar o material. Então, eu já sei que a modificação do presente do indicativo para o presente do subjuntivo é apenas a alteração da vogal temática. Tudo bem. Já o pretérito perfeito do indicativo é aquele pretérito que me diz que a ação foi totalmente concluída. Certo? Ação totalmente concluída. Ora, o pretérito perfeito do indicativo é um modo primitivo, certo? E eu tenho, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Presta bem atenção. É comum muitas pessoas falarem, tu fostes, tu vistes, tu viestes, tu olhastes e colocar esse si. Preste atenção porque nós estamos trabalhando com verbo. Se eu trabalho com verbo, eu também trabalho com a relação de concordância verbal. Se eu ponho esse s no tu, ou seja, na segunda pessoa, eu estou trocando o número do verbo. O verbo deixa então de estar no singular e automaticamente passa para o plural. Há, então, um erro de concordância. Aí você diz assim, professora, mas fica tão bonito. Tudo bem, mas nem sempre o bonito é o correto. Gramaticalmente falando, não, tá? Então, se eu ponho esse no finalzinho, o que é que vai acontecer? A estrutura fica belíssima, mas a minha concordância verbal está errada. O que é que eu vou lembrar? Presta bem atenção. O tu, ou seja, a segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito do modo indicativo, é a única pessoa que não apresenta o S. Isso mesmo. Nas demais pessoas, eu falo assim, em relação ao S da segunda pessoa, no caso tu, tá? Então, nos demais tempos, melhor dizendo, o tu traz o S. Apenas no pretérito perfeito do indicativo, este S não existe. Se eu ponho esse S, eu vou errar concordância verbal. Por quê? Eu vou ter segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural e não houve, então, a uniformidade. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos lá, material. Repetindo, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nada do S. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Perfeito. Vamos fazer assim, ó. Puxei setinha, tá? Única, anota. Única pessoa que não
apresenta o S. Detalhe, somente no pretérito perfeito do indicativo. Então, o pretérito perfeito do indicativo, em referência ao tu, é a única pessoa que não apresenta o S. Aí você agora se questiona.